Olá, sejam muito bem-vindos ao nosso canal no YouTube. Eu sou o Cunha, trabalhador voluntário vinculado ao Centro Espírita Nosso Lar, e a partir desse momento daremos início às nossas atividades. Para serenarmos os nossos pensamentos, farei uma pequena leitura do livro Minutos de Sabedoria. Nem tudo o que nos aborrece e faz sofrer é forçosamente um mal. Quando os irmãos de José o venderam, o que parecia um mal tornou-se maravilhoso bem, pois lhe deram oportunidade de chegar a ser governador do Egito. Tenha confiança no Pai, que sabe extrair o bem daquilo que nos parece um mal. Não se desespere, confie e siga em frente. Convidamos todos à prece. Amado Pai, amado Mestre Jesus, abençoa-nos neste momento, a fim de que consigamos aqui ser produtivos, possamos servir a causa do bem à luz do Espiritismo. Abençoe o expositor deste momento e conceda-lhe todo o amparo espiritual. Que assim seja. Quem fará a palestra para nós hoje é o nosso Márcio, nosso amigo, também um trabalhador espírita voluntário, vinculado ao Centro Espírita Caminho do Evangelho, e também tem um vínculo como trabalhador e aprendiz com a nossa casa. Muito obrigado. Olá, queridos irmãos, queridas irmãs de Ideal Espírita, que Deus nos abençoe a todos, que Jesus, na sua infinita luz, na sua infinita misericórdia, nos ampare nesse momento de reflexões. O estudo proposto para hoje é o capítulo 11 do Evangelho segundo o Espiritismo. Amar ao próximo como a si mesmo. O item a ser estudado está nas Instruções dos Espíritos, chamado A Lei de Amor, que é ditado pelo Espírito Lázaro. Quando nós estudamos as mensagens do Espírito Lázaro, nós encontramos ali uma peculiaridade. O Espírito Lázaro, ele trabalha as suas mensagens sempre trazendo para o interior, mas de uma forma que a gente desenvolva o intelecto, a razão e o sentimento. Então as mensagens desse Espírito são muito belas nesse sentido. É sempre trazendo para esse lado instrutivo e evolutivo. Nós encontramos no Evangelho segundo o Espiritismo outras mensagens desse Espírito lá no item do dever, no sede perfeitos, e também na obediência e resignação. Mas antes de iniciar sobre essas instruções elevadas desse Espírito, eu gostaria de fazer um comentário sobre uma questão no livro Consolador que o Emmanuel nos traz, que é uma pergunta feita ao Emmanuel. Lá na questão 322 do livro Consolador, ele vai trazer vai ser feita a seguinte pergunta ao Emmanuel: há uma gradação no amor no seio das manifestações da natureza visível e invisível? O que estão perguntando para o Emmanuel? Se há uma gradação no amor, se o amor ele tem uma escala, se o amor ele é igual para todas as criaturas. E a resposta vai ser assim: sem dúvida, essa gradação existiu em todos os tempos, como gradativa é a posição de todos os seres na escala infinita do progresso. Então essa gradação ela existe para todas as criaturas e para todos os seres, para todos os reinos. E ele continua: o amor é a lei própria da vida, e sob o seu domínio sagrado, todas as criaturas e todas as coisas se reúnem ao Criador dentro do plano grandioso da unidade universal.
desde as manifestações mais humildes de todos os reinos da natureza. Observamos a exteriorização do amor em sua feição divina, na poeira cósmica, síntese da vida, temos as atrações magnéticas profundas. Nos corpos simples, vemos as chamadas precipitações da química. Nos reinos minerais e vegetal, verificamos o problema das combinações indispensáveis. Na expressão da vida animal, observamos o amor em tudo, em gradações infinitas, da violência à ternura, nas manifestações do irracional. Isso é o Emmanuel falando. O Emmanuel vai nos dizer que o amor, ele está presente em todas as coisas. Que a força que mantém um sistema solar em harmonia, essa força se chama amor. Que a força que mantém os seres, que mantém o ambiente de fraternidade entre as criaturas, se chama amor. Que o instinto do animal é as primeiras manifestações de amor. Então o amor ele vai estar presente em todos os reinos, em todos os seres. Ninguém foge a essa lei universal. E estudando os evangelhos, nós encontramos, tanto no Velho Testamento, no Novo Testamento, uma significação diferente da que a gente compreende hoje por amor. A definição que eles tinham por amor na época do Cristo é diferente da que nós temos hoje. E é isso que o Espírito Lázaro, nessa mensagem, ele vai nos trazer de uma forma belíssima. E ele vai dizer assim, ó: o amor resume a doutrina de Jesus toda inteira, visto que esse é o sentimento por excelência. Toda a doutrina do Cristo, ela é fundamentada sobre o amor e sobre a humildade. Todos os ensinamentos do Cristo têm como base o amor profundo, mas não da forma que o Lázaro vai tratar disso daqui, não da forma que a gente compreende hoje. A palavra amor, ao longo do tempo, ela foi perdendo o seu verdadeiro sentido. E na Bíblia, a palavra amor, uma amiga minha me apresentou há um tempo atrás um estudo que nós encontramos mais de 80 formas diferentes de expressar o amor na Bíblia. 80. Eu consegui achar 3 só. Ela me trouxe um estudo que são mais de 80 formas de expressar o amor. Que aquele amor ainda baseado sobre o instinto, ele vai ser aquele sentimento ainda predominante da inferioridade. E é isso que o Lázaro nos traz, ó. Ele vai dizer assim, ó: e os sentimentos são os instintos elevados à altura do progresso feito. Em sua origem, o homem só instintos tem. Então, na origem da criatura, o amor ele é manifestado através do instinto. E como que isso era visto entre os gregos na época? Era chamado de eros, que era o amor ainda pelo erotismo, que é o que garante a predominância e a sobrevivência das espécies. Na época do Cristo, na Bíblia, a gente vai encontrar muito pouco essa expressão de amor pelas sensações. Nós vamos encontrar aquele amor que ele é desenvolvido sobre um ambiente de fraternidade, que é através da convivência familiar. Que é um amor que geralmente nós temos devido às nossas necessidades materiais.
Olha só o que o Lázaro nos traz. Em sua origem o homem só tem instintos, quando mais avançado e corrompido só tem sensações. Avançado e corrompido. Então, quanto mais a criatura ela avança no alimento das suas necessidades materiais, quanto mais ela avança para isso, mais ela se corrompe, né? Tanto é que nós estudamos através da doutrina espírita sobre as paixões. Quanto mais o homem mergulha nas paixões, mais necessidades ele tem disso. Então ele começa a se nutrir de sentimentos inferiores, por exemplo. Se nutrir do orgulho, se nutrir do egoísmo. E tem uma frase do Emmanuel do Chico, se eu não me engano, que diz assim: as abelhas se alimentam do mel, mas os abutres se alimentam dos despojos. Mas não tem problema nenhum. A criatura passou pelo esse ciclo da existência. Não tem problema nenhum ser uma criatura que passou por esse período. O problema é nós estagiarmos nesses períodos. O problema é nós vivermos imersos nas sensações, nas paixões. E ele vai continuar. Ó. Quanto mais avançado e corrompido, só tem sensações. Quando instruído e depurado, o que é o instruído? Instruído é quando nós passamos a compreender o amor por uma forma intelectual. É inteligente. Começamos a entender que amar é ser inteligente. E é inteligente nós amarmos. Por exemplo, por que eu tenho que desenvolver um sentimento pelo o meu superior no emprego, na empresa? Porque senão eu posso ficar desempregado. Por que eu tenho que parar de prejudicá-lo? Senão eu posso arcar com consequências. Então é inteligente isso. E esse tipo de sentimento, normalmente é o que nós nutrimos pelos nossos familiares. É aquele amor que é uma relação de troca. Eu amo porque eu quero alguma coisa em troca. Então é inteligente. Eu amo porque eu dependo do outro. A nossa compreensão hoje sobre amor, então, ela é uma lacuna muito grande que nós temos da época de Jesus. É um espaço de tempo muito grande, são 2000 anos. E nós encontramos lá na questão 886 do Livro dos Espíritos, que Kardec ele faz a seguinte pergunta aos espíritos: qual o verdadeiro sentido da palavra caridade? Como a entendia Jesus? Porque o que Jesus nos traz é um amor sublimado. Não é um amor com base em relações de troca, com base no interesse. É um amor transcendental. Que ele não é mais sob as necessidades do corpo físico, as necessidades da matéria. É pela necessidade da alma, do espírito. É um amor que transcende. E esse tipo de amor, na Bíblia, ele é chamado de ágape. Que em algumas tradições, ela vai trazer como caridade. O que seria a caridade? A caridade é o veículo desse amor transcendental. Então, como Cristo compreendia isso na época? Qual que é o verdadeiro sentido da palavra caridade, tal qual o Cristo compreendia, o Cristo entendia? Não é sobre o meu ponto de vista. Essa pergunta ela é importantíssima que Kardec faz. Inclusive nós já estudamos ela aqui algumas vezes. Por quê? Porque caridade, do meu ponto de vista, até um tempo atrás, era dar coisas. Tudo aquilo que me sobra, eu dou. Tudo aquilo que me excede, eu dou. Caridade para mim, até um tempo atrás, sem a luz da doutrina espírita, foi sobre esse entendimento. Né? Se nós perguntarmos para 10 pessoas qual o seu entendimento, o seu ponto de vista em relação à caridade,
Caridade é isso, caridade é aquilo, caridade é aquilo. Mas sob o entendimento de Jesus. Essa é a pergunta que Kardec faz. E os espíritos respondem que a caridade sobre o entendimento de Jesus é a benevolência para com todos. Nós não vamos estudar cada ponto, porque senão demandaria um tempo grande. A benevolência para com todos. A indulgência para com as imperfeições dos outros e o perdão das ofensas. E nós não encontramos Jesus nos evangelhos levando cesta básica. Não que isso não seja necessário hoje. Isso é extremamente necessário. A caridade material. Mas nós não vamos ver isso nos evangelhos. Porque a caridade que Jesus nos ensina a fazer é essa transcendente. Benevolência, indulgência e perdão. E ninguém melhor que Paulo de Tarso compreendeu de forma tão profunda esse tipo de sentimento, esse tipo de amor. Tanto é que Kardec, lá no capítulo Fora da Caridade Não Há Salvação, a única mensagem espiritual que nós encontramos é a do apóstolo Paulo. Porque ele sentiu de forma profunda aquilo ali. Quando Paulo ele se depara, ele vai até os discípulos de Jesus, já na condição de apóstolos, na casa do caminho, ele olha ali uma grande instituição beneficente, extremamente necessária, porque foi a primeira instituição beneficente de que se tem história no mundo. A primeira. Paulo olha aquilo ali e fica impressionado com o trabalho material que estava sendo feito. Mas o que ele compreendeu? Que não é só aquilo. Que existia algo ainda muito maior que aquilo. E ele começa a fazer esse trabalho não somente para o corpo físico. Por quê? Quando se dá o pão é necessário, mas ele sacia a fome de forma momentânea. Quando se dá o cobertor em algum momento vai desaparecer. A roupa vai depreciar. Mas quando se dá o alimento para a alma, e a criatura, ela compreende isso daí, aí não se acaba. Aí não se acaba. Então Paulo compreendeu isso daí. Olhando aquela situação, aquele ambiente, ele pensa, tem algo mais. E ele vai em busca dessa caridade profunda, desse amor profundo, que é a base do trabalho dele. E continua a mensagem de Lázaro. Em sua origem, o homem só tem instintos, quanto mais avançado e corrompido, só tem sensações. Quando instruído, que é pela inteligência, e depurado. Por que depurado? Porque passa pela razão. Quando nós entendemos o amor como da forma intelectual e deixamos passar pelo crivo da nossa razão, nós estamos depurando ele. E continua, quando depurado tem sentimentos, e o ponto delicado do sentimento é o amor. Não, olha só a diferença que o Lázaro vai trazer. Não o amor no sentido vulgar do termo. Não é esse amor que nós estamos acostumados. Não é esse amor no sentido vulgar. É esse amor que Jesus traz. Esse tipo de caridade que Jesus traz. Esse amor transcendente. Mas esse sol interior que condensa e reúne em seu ardente foco todas as aspirações e todas as revelações sobre-humanas. Não é mais do corpo físico, é sobre-humano. Quando nós deixamos esse amor irradiar pelo nosso corpo físico e principalmente pelo nosso espírito. Começamos a compreender melhor essa caridade tal qual Jesus nos ensina, e não a caridade como nós estamos acostumados. Então nós vamos aprendendo que esse amor ele é gradual, que ninguém ele inicia a sua caminhada já
com esse sol, como Lázaro nos diz, irradiando amor. Há um trabalho por trás disso, né? Esses dias eu fui passear com meu menino de bicicleta, usando máscara, tudo se protegendo. A gente foi para o meio do mato andar de bicicleta. Aí eu disse para ele: olha, vamos andar bastante, né? Então vamos levar o que é necessário, né? Eu fui lá, peguei o que eu acho que é necessário para a gente passear de bicicleta. Peguei o celular e o cartão de crédito. Celular, cartão de crédito. E falei para ele: pega o que você acha que é necessário para a gente ir. E ele foi, pegou o que é necessário para ele. E fomos. Colocou na mochila, né? Nem viu o que ele tinha colocado, colocou e fomos. Andamos, quando chegamos no nosso destino, 20 quilômetros para ir, agora 20 quilômetros para voltar. Chegamos lá cansada, a água acabou. Aí peguei o que era necessário, né? O que eu acho que é necessário para poder fazer essa jornada. Olhei o celular, sem sinal. Cartão de crédito, eu vou comprar o que no meio do mato? Aí fui ver o que ele levou como essencial para ele. 2 pirulitos. 2 pirulitos. É o essencial. O que é essencial para uma criança? Quando nós reencarnamos com a necessidade de despertar sentimentos, de despertar virtudes, de despertar valores, o que nós trazemos na nossa bagagem como essencial? E eu ainda perguntei para ele: o que nós vamos fazer com 2 pirulitos? Um para mim e outro para você. E olha, foi a única coisa que nós utilizamos no nosso passeio, os 2 pirulitinhos, né? E na nossa vida nós vamos refletindo o que a outra criatura, o que o nosso próximo ele traz como necessário para ele. O que é necessário para ele? O que ele trouxe na bagagem dele? Aquele que vive imerso na matéria, o que ele tem que realmente vai auxiliá-lo na sua caminhada? E o que eu tenho? Então aí a gente passa a refletir melhor sobre esse ensinamento do Cristo, o amar ao próximo como a si mesmo. Quando nós amamos o nosso próximo, é aceitando ele com a bagagem que ele trouxe, com aquilo que ele trouxe, que ele compreende como essencial. É aceitar, amar o próximo é aceitar ele da forma que ele é, não da forma como Deus dá permissão que ele seja, não da forma que nós queremos que ele seja, né? Quem dera se Deus me desse essa autoridade para poder achar que o meu próximo seja da forma que eu gostaria que ele fosse. Para mim seria um absurdo. O que eu cometeria de erro seria impressionante. Por quê? Porque eu estaria indo contra a vontade de Deus, contra as opções de escolha que Deus coloca sobre a vida da outra criatura. E antes de eu amar o meu próximo, eu tenho que amar a mim. Amar a si mesmo com essa transformação que o Lázaro ele nos propõe, com essa mudança de conduta que ele nos propõe, na nossa caminhada, galgando um degrau de cada vez e depurando os sentimentos, utilizando as oportunidades que nós temos na vida, que nós temos na convivência com o nosso próximo, utilizando todas essas oportunidades e depurando o nosso sentimento. Teve uma situação no nosso grupo mesmo, no nosso grupo do nosso lar mesmo, né? Esses dias que um rapaz, se eu não me engano foi o Rogério, colocou como compreender esse ponto de equilíbrio onde eu auxilio o outro e não me auxilio, ou não auxilio o outro. Como compreender isso? Como que achar esse ponto? É o momento de auxiliar, não é o momento de auxiliar.
Como compreender isso? Como entender isso? E eu vi ali as mensagens ali e isso realmente mexe com a gente. Porque às vezes a gente vê certas situações onde a gente quer auxiliar de uma certa forma de pegar o indivíduo e realmente trazer ele para dentro de casa. Ainda mais hoje, a gente vê muito isso em mercado. Há certas situações que a gente gostaria de pegar a criatura, levar para casa, tratar, dar comida, dar banho, dar um dinheirinho e mandar embora. Mas será que fazendo isso nós estamos realmente auxiliando? Teve uma situação, eu era bem jovem na época, eu deveria ter uns 20 anos, coisa que não faz tanto tempo assim, né? Eu estava na frente de um banco e encontrei um rapaz chorando na porta do banco, era um domingo de tarde. Ele chorava na porta do banco. Chorava, pedindo ajuda. Ele queria ir para Tijucas do Sul. E eu me comovi com aquela situação porque ele estava em pranto, sabe? Aí eu perguntei, o que você quer? Eu preciso ir para Tijucas, eu preciso de um dinheiro. Eu fui fazer um trabalho para um caminhoneiro, ele me largou aqui, não voltou e eu preciso ir embora para minha família. E quanto que é a passagem? R$6, R$7. Falei, então tá aqui, você comeu? Não comi. Então está aqui 10, compra a passagem e vai para casa. Sabe o que eu deveria ter feito? Eu deveria ter colocado ele no carro e falado assim para ele, vamos para Tijucas, eu vou te levar. Eu não fiz isso. No outro dia eu passei no banco, de novo, na frente do banco, ele estava lá de novo. Aí eu parei meu carro e fui conversar com ele, meu amigo, você não falou que você ia para Tijucas? Você ir embora para a tua família? Não, é que aconteceu uns problemas, eu fiz as pazes de novo, voltei de novo, estou trabalhando. Então tá bom. No outro dia eu passei, ele estava lá de volta. Aí eu descobri que ele morava ali perto, ele é um usuário de drogas. Aí eu vi que eu deveria ter colocado ele no carro e levado para Tijucas. Né? Eu não fiz isso, né? Coitado. Mas muitas vezes a gente quer ajudar, a gente quer auxiliar, a gente quer mostrar para a criatura que a gente está sendo útil a ela. Mas será que é realmente isso que ela necessita? Aí nós encontramos nos evangelhos, quando Jesus se deparava com uma situação, ele perguntava, o que queres? O que queres? Quando ele se deparava com um caído, levanta-te. Se levanta. Tem um amigo, que o nome dele é Valdir. Ele já tem uns 55 anos e ele é alcoólatra. Ele bebe muito. E há um tempo atrás, nós encaminhamos ele para um abrigo. E ele ficou durante um tempo nesse abrigo. O Cunha e eu, nós visitávamos ele, visitávamos o abrigo uma vez por semana. Quando tínhamos a oportunidade, levávamos alguma coisa lá. E ele ficou mais de um ano lá. Quando ele saiu de lá, ele voltou novamente para o alcoolismo. Depois daquilo ali, ele não se levantou mais. Depois, quando a gente começou a ter um contato maior com a nova jornada, a fazenda terapêutica, eu sempre mostrei um interesse grande de levar ele para lá, porque lá eles têm um método diferente e eficaz no auxílio da dependência química e do álcool. Então eu sempre tentei levar ele para lá algumas vezes, conversei com o Márcio 2 vezes para poder levar ele lá. Em dado momento, eu conversei com esse meu amigo e, olha, sinceramente eu ainda não conheci uma pessoa que gosta tanto de mim como ele gosta. Eu falo para minha esposa, olha, esse meu amigo Valdir, ele gosta mais de mim do que você. Ele gosta. Ele vê meu carro na casa da minha mãe, ele já chega gritando. Né? Eu falo para minha esposa, ele me ama. Ó, esse daí me ama. Ele me ama. Aí, eu conversei com a família dele, um dia eu conversei com a família dele, e expliquei para a família dele sobre a fazenda terapêutica e tal, para poder levar ele lá. Olha, quando ele chegar aí,
Vocês seguram ele, que eu vou aí, pego ele e levo. Mas não fala que eu estou indo, senão ele não vai querer ir. Aí tranquilo. E nunca consegui pegar o danado. E não dá. Aí esses dias ele chegou na frente da casa da minha mãe, me abraçou, esses dias não, algum tempo antes da pandemia, me abraçou e disse que gostava muito de mim, que eu era mais do que um irmão para ele, e tenho certeza disso. A nossa caminhada evolutiva ainda vai ser muito grande e juntos ainda vamos trabalhar muito ainda pela frente. E ele contou aquela ladainha toda na minha cabeça, chorando, né? Disse que precisava de ajuda. Eu falei, olha, eu já me movimentei 2 vezes para poder te ajudar. Eu já fiz a minha parte, você não fez a sua. Daqui para frente, está aqui o cartão, está aqui o número. Você corre atrás. Daqui para frente é com você. Me liga amanhã, eu te passo o número de lá. E você vai tomar as devidas providências para você ir lá. Aí ele me disse assim, então faz o seguinte, você me dá um 10ão agora, para mim poder amanhã pegar o ônibus, ir no hospital, fazer o exame. Eu falei, olha só, cara, me ama tanto que quer me dar um golpezinho, né? Olha só, eu não vou cair nessa de novo. Falei, não vou te dar. Não vou te dar. A vontade é de pegar o cidadãozinho, levar para casa, dar um banho, tratar, arrumar um emprego, né? Cuidar com carinho. A gente ama a ponto de fazer isso. Mas será que é o que ela quer? Será que é o que ela precisa? Será que ela já depurou os sentimentos, tal qual o Lázaro nos ensina? Tem uma passagem de Jesus que Jesus nos diz, né, que Deus, na mesma árvore, Ele coloca o pássaro que alimenta seus filhos, mas que nessa mesma árvore a serpente sobe. E nós lidamos com todas essas circunstâncias, lidamos com todas essas experiências com um único objetivo: depurar os nossos sentimentos. Deus faz com que o sol ele nasça sobre os bons e sobre os maus. Faz com que chova sobre os justos e sobre os injustos. Por quê? Para que a gente possa dilatar os sentimentos. Para que esse sol possa crescer dentro de cada um de nós. Para que esse amor se torne latente. Para que a gente olhe o nosso semelhante, olhe o filho, olhe a esposa, olhe o vizinho, o companheiro de trabalho e ame-o da forma que ele é, não da forma que nós gostaríamos que ele fosse. E o Lázaro ele continua. A lei de amor substitui a personalidade pela fusão dos seres, extingue as misérias sociais. Ditoso aquele que, ultrapassando a sua humanidade, ama com amplo amor, e os seus irmãos em sofrimento. Ditoso aquele que ama, pois não conhece a miséria da alma. Ditoso aquele que ama, não ditoso o vizinho daquele que ama. É aquele que ama, aquele que desperta. Nem a do corpo tem ligeiros os pés e vive como transportado, fora de si mesmo. Quando Jesus pronunciou a divina palavra amor, os povos sobressaltaram-se e os mártires, ébrios de esperança, desceram ao circo. Disse eu que em seus começos o homem só instintos possuía. Então no começo só instintos possuíam. Só aquele amor ainda relacionado às nossas sensações, às nossas paixões.
Mais próximo, olha o que o Lázaro vai nos dizer. Mais próximo, portanto, ainda se acha do ponto de partida do que da meta aquele em quem predominam os instintos. Em que estágio nós estamos? Mais próximos estamos do ponto de partida. Tem algum problema com isso? Alguém tem algum problema em ser uma criatura ainda inferior? Não tem problema nenhum. Qual que é o problema? Não é problema. O problema é nós nos acostumarmos com isso. O problema é nós estagiarmos ainda nesse ponto. Hoje, estudando o amor, estudando a caridade pelo ponto de vista do Espiritismo, pela luz do Espiritismo, nós começamos a mudar o nosso pensamento, mudar a nossa faixa de vibração. Passamos a não mais viver sobre as necessidades da matéria. Então nós já estamos dando um passo muito grande em relação a isso, né? Às vezes eu penso assim, será que a nossa missão, a minha missão não seria maior? Né? Como eu gostaria hoje de trabalhar de forma profunda nessa parte da caridade material, física, né? Lidar com crianças. Olha o trabalho do Divaldo, trabalho de uma Madre Teresa de Calcutá, de uma Irmã Dulce, o Divaldo com mais de 30 mil crianças que passou pela mão dele, mais de 600 registradas no nome dele, mas eu tenho problema com uma em casa. Será que eu conseguiria dar conta de tudo isso? É bem provável que não. Você lidar com uma situação de perseguição, como que eu lidaria com uma perseguição? Esses dias eu estava assistindo o filme do Mahatma Gandhi na Netflix. Que espírito era aquele? Um filme que expõe de forma ainda muito pálida a envergadura de um espírito daquele, de um homem como ele. Mas o trabalho de um homem daquele, suportar perseguições, sarcasmos, mentiras, lidar com afrontas, lidar com a injúria, lidar com a ofensa. E nós vamos então compreendendo que Deus ele nos dá a opção de escolha a todo momento, para que a gente possa caminhar, possa evoluir sobre esses sentimentos. Se nós necessitamos do perdão, Deus nos oferece oportunidades de trabalhar o perdão. Se há ainda necessidade de amar, Deus nos dá a oportunidade de trabalhar o amor. É dessa forma que Deus trabalha, nos dando oportunidades. E cabe a cada um de nós aproveitar essas oportunidades que aparecem e trabalhar esses sentimentos, né? Só para concluir esse trechinho do Lázaro. A fim de avançar para a meta, tem a criatura que vencer os instintos, em proveito dos sentimentos, isto é, que aperfeiçoar esses últimos, sufocando os germes latentes da matéria. Os instintos são a germinação e os embriões do sentimento. Trazem consigo o progresso, como a glândula encerra em si o carvalho, e os seres menos adiantados são os que, emergindo pouco a pouco de suas crisálidas, se conservam escravizados aos instintos. O espírito precisa ser cultivado como um campo. Toda a riqueza futura depende do labor atual, que vos granjeará muito mais do que bens terrenos. A elevação gloriosa é então que, compreendendo a lei de amor que liga todos os seres, buscarei nela os gozos suavíssimos da alma, prelúdios das alegrias celestes. Então, essa era a mensagem e a reflexão de hoje, tá bom? Que possamos exercitar esse sentimento, que possamos compreendê-lo dessa forma profunda, tal qual Jesus nos deixa
como exemplo, porque o verdadeiro amor ele não é falado, o verdadeiro amor ele é sentido. E a criatura ela só consegue sentir o nosso amor quando nós o exemplificamos. Então, amar ao próximo como a si mesmo é amar ao próximo dando a ele a opção das suas escolhas, dando a ele e aceitando da forma que ele é e amando a si mesmo, construindo dentro de si esse sentimento que ele brilha como um sol, que ele brilha como uma luz que existe dentro de cada um de nós de forma latente. Basta que nós deixemos isso aflorar, aproveitando todas as oportunidades que Deus coloca à nossa frente. Que Deus nos abençoe a todos e que Jesus nos ampare. Que assim seja. Oremos. Jesus amado, agradecidos estamos pela oportunidade do trabalho, pela oportunidade das reflexões. Agradecidos, Senhor, de poder estudar a sua doutrina, os seus ensinamentos, pela luz da doutrina espírita. Agradecidos pelo apoio, pela manifestação dos bons espíritos, de nossos anjos de guarda, que estão sempre do nosso lado, dando-nos a meta a ser seguida, que é o caminho reto. E pedimos, Senhor, perdão por nossas más escolhas. Perdão, Senhor, por muitas vezes compreender aquilo que deve ser feito e não fazer. Pedimos pelo nosso próximo, por todos aqueles que hoje necessitam de Ti, que hoje necessitam do físico, do material, mas que também necessitam do alimento espiritual. E em Seu nome, Mestre bendito, em nome de nosso Pai Altíssimo, damos por encerrado as atividades de hoje. Que assim seja.